Camael foi o primeiro arcanjo que eu invoquei dentro das minhas práticas aí da minha caminhada, né, na magia angelical. Eu tinha começado a trabalhar com anjos cabalísticos, então fiquei ali durante alguns meses trabalhando com anjos cabalísticos. E depois de um tempo eu senti que estava na hora de eu dar assim o próximo passo, né, subir o próximo degrau na minha caminhada na magia angelical e começar a trabalhar com os arcanjos. Eu já sabia que trabalhar com arcanjos era um pouquinho mais difícil, né, porque são entidades de uma hierarquia mais elevada, tem uma energia mais sutil, então é mais difícil de se comunicar, mais difícil de sentir. Mas eu senti que eu deveria, né, quando chegou o momento ali, eu decidi dar esse próximo passo. No começo eu fiquei meio na dúvida de qual seria, né, o primeiro arcanjo que eu ia chamar dentre os 7 arcanjos, mas eu parti por necessidade. Porque na época eu estava sofrendo alguns ataques, estava precisando de proteção, estava precisando de justiça, de revelação de inimigos e coisas do gênero. Então, dado a minha necessidade naquele contexto da minha vida, naquele momento, eu decidi optar por chamar Camael, né, invocar Camael pela primeira vez. E eu confesso para vocês que no começo eu tava meio, assim, meio tenso, um pouquinho de receio de chamar Camael, porque, segundo a Cabala, Camael é o príncipe arcanjo da esfera de Geburá. A esfera de Geburá é a esfera da severidade, onde habitam os anjos da severidade, os anjos que punem, os anjos da justiça, os anjos da disciplina. Então eu fiquei um pouquinho receoso, assim, falei, opa, né, talvez eu seja recebido assim com um pouquinho realmente de severidade, talvez Camael queira me disciplinar em algum aspecto, eu fiquei um pouquinho, né, com o pé atrás antes de fazer o meu primeiro contato. E quando eu fiz o meu primeiro contato, eu tive uma surpresa, porque não foi assim, não foi desse jeito que eu fui recebido, foi pelo contrário. Eu me senti muito acolhido e me senti muito bem recebido pela energia de Camael. E nos próximos contatos, né, futuros, eu continuei sentindo essa energia de acolhimento. Mas eu também posso dizer para vocês que em momentos ou em situações onde eu estava partindo de posturas não muito legais, eu fui disciplinado, eu tomei meus puxões de orelha, eu tomei minhas broncas, porque esse é o papel, né, do arcanjo. Se o ser humano ele não tiver partindo, né, de uma conduta bacana ali na vida e for necessário algum tipo de correção, algum tipo de punição ou puxão de orelha, né, para que o ser humano ele desperte, né, para entender aquilo que ele está fazendo de errado e aí evolua, né, com isso aprenda com o erro, é assim que o arcanjo vai fazer, né? Nesse caso, o arcanjo da severidade ele precisa partir de uma postura mais severa e dar as broncas, né, aplicar as lições que forem necessárias. Então, houve situações em que eu consegui ver essa faceta mais severa de Camael. Mas foram poucas as situações, para falar a verdade para vocês. Na grande maioria das situações eu me senti realmente muito acolhido, muito bem recebido e protegido por essa energia. E eu sempre falo isso para os alunos, porque os alunos têm o mesmo receio que eu tive no passado. Poxa, Camael, né? Não sei o que esperar desse primeiro contato com o arcanjo. Eu sempre falo, pô, se você estiver partindo de uma conduta justa, você vai ser bem recebido, você vai ser bem acolhido, não tenha dúvidas disso. Se você estiver partindo de condutas duvidosas ou estiver vacilando em algum aspecto da sua vida, você ainda vai ser acolhido, mas você vai tomar também os seus puxões de orelha, porque isso é necessário, né, para a evolução humana, isso faz parte, é papel do arcanjo chamar a nossa atenção, né, e disciplinar a gente quando a gente precisar daquela disciplina. Eu consigo ver aí uma similaridade da essência de Camael com as coisas que eu li na filosofia oriental do Bushido, né? O Bushido, que é o código de conduta dos guerreiros samurais. Na época eu já tinha lido o Bushido e nos primeiros contatos assim que eu tive com Camael eu consegui lembrar muito assim, ter uns insights de que a energia que eu sentia ali era muito similar com aquilo que eu li ali, né, sobre as filosofias dos guerreiros samurais, porque o Bushido diz que em tempos de guerra o guerreiro samurai ele precisa ser letal, ele precisa ser impiedoso. Mas em tempos de paz, o samurai ele precisa ser cordial, ele precisa ser respeitoso, ele precisa ser honroso. E é justamente isso que eu senti de todas as experiências, né, que eu tive até hoje com o Kamael, eu sempre senti isso. Senti que em momentos de guerra ou em momentos onde é necessária aquela disciplina, aquela severidade, realmente isso se manifesta. Mas quando não há necessidade, você não sente isso. Você sente acolhimento, você sente cordialidade, você sente ali uma entidade que te compreende e que te ajuda e que está realmente de ouvidos abertos assim para ouvir ali aquilo que você tem para dizer de maneira muito tranquila. Vocês devem se perguntar exatamente em que questões na Kamael age, e são várias as questões, pessoal. Desde proteção, justiça, afastamento de inimigos, revelação de inimigos. E eu acho que eu tive experiências com todos esses trabalhos aí de Kamael. Não só para mim, quanto para outras pessoas eu tive bastante resultado. Eu poderia ficar aqui durante horas falando para vocês das histórias, dos contatos que eu tive com o Kamael, dos resultados que eu tive.
Mas uma coisa que eu posso falar pra vocês é que, no geral, é um arcanjo que trabalha de maneira bastante rápida, bastante eficiente. Eu não consigo lembrar de uma vez sequer de que algum pedido meu a Camael não foi atendido. Pode ser que o pedido demorou a ser atendido, mas ele foi atendido. Acho que teve uma situação assim que foi o que mais demorou, foi um pedido que demorou aí seus 8 ou 9 meses para se concretizar, que era uma situação num ano lá, numa época que eu estava sendo atacado por uma entidade, e eu não sabia quem estava me enviando, quem estava me atacando com aquela entidade. E eu sempre fazia rituais da Kamael pedindo, né, pela revelação do inimigo e tudo mais, para eu saber exatamente o que estava acontecendo. E demorou ali seus 8, 9 meses para acontecer, mas quando aconteceu, quando essa revelação aconteceu, ela veio de maneira muito intensa. Então você deve se perguntar, você vai pedir, né, revelação de inimigos ou rivais ou de mentiras que estejam contando para você, você pode pedir tudo isso. Mas quando elas virem, quando isso surgir, vai surgir com fatos, vai surgir com evidências. Não é com sonho, não é com uma viagemzinha astral, não é com uma intuição ou visão que você vai ter. Camael trabalha com fatos, trabalha com evidências, que foi o meu caso. Demorou pra caramba pra vir a resposta que eu precisava de quem estava me atacando, mas quando veio, veio com fatos, com confissão, com áudios, com prints, com evidências mesmo. Não foi, né, um achismo, não era ali uma sensação. Então sempre costumo falar que Camael, né, trabalha de maneira assim eficiente e bem direta nesse sentido de revelação de inimigos, revelação de mentiras, revelação de traições. Tudo isso são coisas que vocês podem trabalhar com Camael. Eu tenho certeza que vocês vão ter resultado nisso. Pode ser que demore, mas essa demora, pessoal, ela é justificada justamente pela a necessidade de mostrar evidências. Porque um sonho você pode interpretar de maneira equivocada, uma intuição você pode interpretar de maneira equivocada, mas fatos e evidências são fatos e evidências. Então, quando você recebe aquilo ali em mãos, você não tem dúvida de que realmente foi aquele indivíduo, aquela pessoa que mentiu para você, que traiu você, que te atacou, ou enfim, te lesionou de alguma forma. Proteção. A proteção de Camael, ela é uma proteção que vai do astral até o mental. No físico até vai um pouco, mas hoje em dia a gente conhece aí entidades como, por exemplo, os espíritos olímpicos, nesse caso Faleg, né, o espírito olímpico de Marte, que seria mais recomendado para proteção física. Mas no passado eu já tive, né, boas experiências de proteção só com Camael. Mas é uma proteção que hoje eu vejo que se aplica mais ao corpo espiritual e ao campo mental. Para o físico, nem tanto. Mas mesmo assim, desde que eu comecei a trabalhar com Camael no sentido de pedir proteção, construir proteções através de Camael, eu nunca fui deixado na mão. Aconteceram alguns problemas, alguns danos em relação a ataques ou coisas do gênero, aconteceram, mas nada grave, nada grave. Até hoje, nem comigo, nem com as pessoas ao meu redor, nem com a minha família, a gente nunca sofreu algum dano assim grave ou realmente considerável, enquanto a gente teve, né, sobre a proteção de Camael. Então, o Camael nunca me deixou na mão nesse sentido de proteção. Sempre assim fui realmente muito bem acolhido, sempre realmente fui muito bem protegido nesse aspecto desde, né, do mental, astral, até o físico em alguns aspectos. Camael me ensinou muitas lições sobre o domínio do elemento fogo, de dominar as próprias emoções, nesse caso, né, as emoções regidas por Mate são a raiva, principalmente, então de controlar a raiva. No passado, antes de começar a trabalhar com Camael, eu era um cara que se estressava muito fácil, ficava irritado muito fácil e despertava assim, né, de raiva muito fácil. Mas com o passar dos anos trabalhando com Camael, eu aprendi aí a controlar mais do elemento fogo. Então hoje eu me vejo uma pessoa muito mais serena do que eu era há 4, 5 anos atrás. E eu atribuo isso aos meus trabalhos com Camael, de conseguir realmente controlar mais do meu elemento fogo. Aprendi a ter muito mais paciência, aprendi a ter muito mais disciplina e principalmente eu aprendi a ver as coisas positivas por trás de batalhas da vida ou situações caóticas que eu passei. Porque sempre que aparecia alguma batalha na minha realidade, ou aparecia alguma situação caótica, algum problema, a minha tendência era olhar aquilo como uma punição. Ah, o que eu fiz para merecer isso? Estou sendo punido pelo universo por essa situação que está se manifestando na minha vida. Mas Kamael ele conseguiu me ensinar, conseguiu me mostrar que diante de várias situações assim caóticas e complicadas da minha vida, eu consegui extrair muita coisa de positivo, consegui aprender muita coisa de positivo, consegui evoluir muito como ser humano. E eu não enxergava isso, durante muito tempo eu não enxergava isso, eu enxergava só o lado negativo e Kamal me mostrou, começou a me despertar, né, a consciência de olhar para as batalhas da vida por um viés mais amplo, né, a tentar entender que também existem
frutos, né, de coisas positivas, lições, aprendizados e evoluções que a gente pode tirar de situações caóticas na nossa vida de um modo geral. Então é isso. Eu quero perguntar para vocês, se vocês, né, aqueles que já trabalharam com o Arcanjo Camael, quais são as experiências de vocês, né, com o Arcanjo Camael? Deixem aí nos comentários, contem aí pra mim, né, se vocês já tiveram experiências boas no sentido de proteção, no sentido de justiça, de afastamento de inimigos e tudo mais, que eu acho que vai ser interessante, né, não só pra mim, mas também pra galera que tá assistindo esse vídeo, que de repente ainda não trabalhou, né, com o Camael, que possam começar a ter mais relatos, né, e entender melhor qual que é o modus operandi ou como que esse arcanjo atua de fato. Então compartilhe com a gente caso você tenha alguma experiência, né, de trabalho com o Arcanjo Camael, que vai ser super bem-vindo, beleza? É isso, pessoal, videozinho mais ou menos curto, tem muito mais coisa que eu poderia falar sobre Camael aqui, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, se vocês quiserem eu posso fazer uma live, né, só contando das experiências que eu tive aí com os arcanjos, não só sobre Camael, mas os arcanjos de um modo geral. Eu acho que esse é o primeiro vídeo de uma série de outros 6 vídeos, né, que eu vou trazer, contando as minhas experiências com os 7 arcanjos, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e me digam aí o que vocês acham aí nos comentários sobre isso. E no mais é isso. Bons estudos, boas práticas. Até o próximo vídeo.